No começo do ano eu fiz um guia dos grandes eventos DC. No caso, eu fiz um apanhado dos principais acontecimentos do universo DC, desde a crise nas Infinitas Terras até a crise infinita. O contexto para eu fazer esse guia é que naquela época eu estava fazendo uma maratona dos grandes eventos DC. E no decorrer da minha maratona eu fui descobrindo muitos eventos, muitos acontecimentos que eu nunca tinha visto pela internet e ninguém comentando sobre. E coisas tão cabulosas que eu fiquei chocado de nunca ter ouvido falar. Então, seguindo esse meu guia dos grandes eventos DC, agora nesse vídeo aqui eu vou fazer um guia da contagem regressiva para a crise infinita. Se você assistiu aquele vídeo lá, viu que eu acabei certinho antes da crise infinita, nos últimos acontecimentos que precediam a crise infinita, porque naquela época que eu gravei aquele vídeo eu ainda não tinha lido a crise infinita. E agora nesse vídeo aqui eu não vou abordar a crise infinita, eu vou trazer aqui para vocês todos os grandes acontecimentos, todas as peças que foram postas para a construção da crise infinita. E esse vídeo aqui então é esse guia da contagem regressiva para a crise infinita. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e vamos lá então para mais uma aventura pelo universo DC. Mas antes da gente partir então para o interessante aqui da brincadeira, vamos só estabelecer como que vai funcionar a dinâmica aqui do vídeo, para no final ninguém comentar que eu falei besteira, que eu sou burro ou qualquer coisa do tipo, tá? Primeiro que, igual eu fiz no outro guia dos grandes eventos DC, aqui eu não vou simplesmente pegar os materiais que eu li e falar assim, vocês têm que ler isso, isso e isso nessa ordem que eu passei e fechou o vídeo. Não, naquele vídeo lá eu fiz umas micro resenhas dos materiais, né? Porque, que nem eu disse, era no contexto da minha maratona de leituras. Então, como eram coisas que eu nunca tinha ouvido falar na internet, o grande intuito para eu fazer o vídeo era compartilhar com vocês esse meu entusiasmo, né? Porque eu sou um decenalta. E como era uma coisa muito fodástica, que eu particularmente acho fodástica, né? E nunca tinha ouvido ninguém falar sobre, eu quis, compartilhar com o mundo. Então, nesse mesmo intuito, é o que eu vou fazer aqui. E se naquele vídeo que ficou muito longo eu fiz micro resenhas, naqui a minha intenção pelo menos é fazer umas mini resenhas, né? Um pouco mais do que eu tinha falado naquele outro vídeo anterior. Mas como eu não escrevo roteiro, escrevo antes as coisas que eu vou falar no vídeo quando eu começo a gravar, consequentemente vão ter materiais que eu vou falar mais e outros que eu vou falar menos, né? Porque é tudo da minha cabeça. Então, infelizmente, quando eu sentei aqui para gravar, eu tô aqui com muitas ideias. Mas na hora que eu tô falando aqui, eu vou esquecendo as coisas e... Enfim, eu espero que no final do vídeo vocês gostem e curtam todo aqui esse guia, né? Mas partindo por esse contexto também, é importante ressaltar que esse meu guia aqui vai ser composto de materiais que eu tenho e que eu li. Então, infelizmente, vai ter muitas coisas que são, sim, peças fundamentais para chegar na crise infinita que eu não vou comentar aqui. Por exemplo, quem já leu a crise infinita sabe que os titãs, principalmente o Superboy e Clark Kent, têm um papel muito grande na crise infinita. Só que eu aqui, nessa altura da minha coleção, nessa altura que eu estou gravando esse vídeo, não tenho nada dos novos titãs dessa época. Que, bom, foi a construção das consequências que a gente vê nessa série dos titãs, que vão cair lá no Superboy, que a gente vê na crise infinita. Então, eu não tenho nada dos titãs, então não vou falar nada dos titãs aqui nesse meu guia. Mas seria interessante, eu sei, né? Como eu já disse muitas e muitas vezes aqui no canal, eu sou um decenalta. Então, mesmo as coisas que eu não li ainda, eu sei... assim, por cima dos acontecimentos. Por isso que eu digo aqui que seria interessante mencionar as partes dos titãs. Só que, bom, não tenho, então não vai aparecer aqui no vídeo. E por fim, mas não menos importante, é óbvio, quer dizer, não sei se é óbvio, tá? Só que eu tenho que esclarecer isso agora no começo do vídeo. Então, é óbvio que nesse vídeo aqui, eu inevitavelmente vou dar uma cacetada de spoilers dessas histórias que eu vou mostrar pra vocês. Mas, assim... A minha intenção não é estragar a experiência de leitura de ninguém, tá? Longe de mim, porque eu mesmo sou um grande spoilerfóbico. Só que o que eu vou fazer aqui na prática é justificar o porquê desses quadrinhos estão aparecendo aqui nessa minha lista. Então eu vou pegar o quadrinho A e falar assim, essa história aqui acontece isso, isso e isso, e o ponto-chave dela que vai ser como consequência, que vai gerar consequência lá para a crise infinita, vai ser tal coisa. E que nem eu fiz lá no Guia dos Grandes Eventos DC, tá? O mesmo esquema. Mas, que nem eu disse lá, então, no outro vídeo do Guia dos Grandes Eventos, eu, como decenalta, já sabia praticamente todas essas coisas, esses pontos-chave dessas histórias, né? Porque são coisas que são referenciadas muitas vezes no futuro e tudo mais. Mas, mesmo sabendo essas coisas, esses spoilers, isso não estragou em nada a minha experiência de leitura. Porque essas histórias aqui, pelo menos, lá do guia, essas que eu vou mostrar pra vocês, são muito fodas.
minha opinião particular, tá? São muito fodas e ler elas, acompanhar a construção delas, o desenvolvimento delas, foi uma experiência muito boa e por isso que eu tô super empolgado para compartilhar isso aqui com vocês. Então, se você tiver de boa com saber esses pontos chaves aqui, pode ficar comigo o vídeo todo que vai ser sucesso, chuchu, beleza. Então tá, esses eram os recados, agora vamos finalmente partir pro interessante do vídeo. Mas antes disso, eu também queria convidar vocês a seguirem a página do Instagram do Fandom Prime. Lá eu faço umas mini resenhas de alguns materiais que eu tô lendo ao longo dos dias. Então, se você quiser fortalecer aqui o trabalho do Fandom Prime, tá aqui feito o convite para seguir lá a página do Instagram, beleza? Mas antes de mais nada, também não se esquece de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Se você for agora mesmo num grupo de leitores e colecionadores de quadrinhos e perguntar assim, o que foi a Crise Infinita? Eu acho que mais de 90% das pessoas vão responder simplesmente que a Crise Infinita foi uma sequência direta da Crise nas Infinitas Terras. Mas, porra, pra mim, essa afirmação é falsa. Quer dizer, não queria dizer que é falsa, porque dizer que é falsa é forte demais. Mas dizer que a Crise Infinita é uma sequência direta da Crise nas Infinitas Terras é, no mínimo, inconsistente, é equivocado. Porque, assim, se você pega aqui a Crise nas Infinitas Terras, você consegue ler esse material aqui sem ter lido nada antes dele e vai curtir a história aqui completamente, porque realmente é um ponto de partida. Como eu já antecipei e comentei bastante no vídeo do Grandes Guias do Universo DC lá. Aí você termina de ler essa história aqui e pega para ler a Crise Infinita, sucesso, você vai conseguir entender também, porque realmente existe uma ligação entre essas duas histórias aqui. Só que de jeito nenhum essa ligação aqui é direta. Existe todo um abismo entre essas duas histórias aqui. Foram anos de desenvolvimento e acontecimentos que ligam essa história aqui para essa aqui. E praticamente todos esses acontecimentos, né, com exceção de alguns, eu comentei no outro vídeo lá do Guia dos Grandes Eventos DC. Então, nesse sentido, não vou me repetir aqui. Caso você não tenha assistido aquele vídeo lá, então, você pode pausar isso aqui, assistir lá e depois voltar aqui, se tiver interesse, né? O que eu vou fazer nesse vídeo aqui, então, que eu vou comentar, que eu vou abordar, é o que eu já tinha antecipado. É a contagem regressiva para a Crise Infinita. Então, são, literalmente, os poucos momentos antes de eclodir aqui a Crise Infinita. Como já antecipo aqui na capa, a contagem acabou. Então, que contagem foi essa? Que grandes acontecimentos, que rolê turbulento foi esse que eclodiu numa Crise Infinita? A gente vai ver aqui nesse vídeo. Beleza, agora vocês vão ter que me desculpar, mas eu já comecei falando coisa errada. Porque eu literalmente acabei de falar que eu não ia me repetir em relação a outro guia, só que eu vou ter que repetir o material. Porque um grande acontecimento que é como se fosse o primeiro dominó que vai levar a contagem regressiva para a Crise Infinita, né? Que vai ter como grande consequência a Crise Infinita, é isso aqui, ó. Que é nada mais, nada menos do que a crise de identidade. Que, diferente das outras crises, né, a crise nas Infinitas Terras, a crise infinita propriamente dita, e posteriormente a crise final, essa crise aqui não foi um negócio cataclísmico que abalou o universo DC, as estruturas do universo, da realidade, ou qualquer coisa do tipo. Não. Muito pelo contrário, inclusive. Isso aqui é um negócio mais pé no chão, por assim dizer. Porque, na prática, então, aqui na crise de identidade, a gente tem só uma história de mistério e assassinato, né? Quer dizer, um assassinato que gera um mistério que tem a investigação criminal, né? Só que com super-heróis. Só que, mesmo então sendo pé no chão, que nem eu disse, esse aqui é praticamente o primeiro dominó que vai levar toda a desgraça que aconteceu na Crise Infinita, né? Pelo menos grande parte dela, tá? Muito importante, tá? Para a Crise Infinita, os acontecimentos aqui dessa história, que no passado os heróis da Liga da Justiça, não a formação original, tá? Mas uma formação no meio ali, enfim, alguns heróis da Liga da Justiça estavam mexendo na cabeça dos vilões, principalmente na sua grande maioria, quando os vilões descobriam a identidade secreta dos heróis, que aí eles estavam nos seus conflitos, nas suas batalhas, e por N razões, os vilões conseguiam descobrir a identidade dos heróis. Daí, para não correr risco para os seus familiares, seus amigos e etc., os heróis estavam usando, por meio da magia da Zatanna, que a gente tem aqui, né, estavam apagando a memória deles. E, a princípio, os heróis estavam até que de boa com isso, né? Porque, pô, você descobriu a identidade secreta do seu parceiro, daí não é só... Porque esse lance de você invadir a cabeça da pessoa para apagar a memória dela, mesmo que seja um negócio
importante no que tange aqui a vida de vigilante, é foda, né? Você tá violando os direitos de uma pessoa, né? Um direito humano, né? Porra. Só que aí vai ter um caso que vai ser muito cabuloso com o Dr. Luz, que o Dr. Luz vai acabar chegando na torre de vigilância lá da Liga da Justiça, que orbita a Terra, e vai atacar a Suidibne. Vai atacar, vai abusar dela, tá? Vai ser um lance muito pesado. E no momento ali de tensão, ele vai falar assim, porra, por que o Dr. Luz, né? Vai falar assim, porra, por que eu nunca pensei nisso? Em vez de atacar os meus inimigos, que são os heróis, eu posso atacar as pessoas que eles amam. Aí já começa a aumentar o tom. Fala assim, não, simplesmente apagar a memória dele não vai ser o bastante. Então acho que esse vai ser um caso da gente ir além disso, sabe? A gente vai ter que mudar a personalidade dele, porque o cara tá falando em abusar, porra, não só uma violência, sabe? Não só ameaçar, sabe? Ele quer fazer porra, o cara é um crápula, é um bosta esse Dr. Luz. Só que aí entra aquela questão lá que eu comentei no começo da minha fala sobre a crise de identidade, a questão da ética, né? Pô, você vai ferir os direitos humanos ali do seu prisioneiro, que é uma pessoa que está rendida e tudo mais. Daí, nesse momento, acontece um racha na Liga da Justiça. E aí, metade fica assim, não, faz isso aí mesmo, lobotomiza o cara, muda a personalidade dele e tudo mais. E outros falam, não, isso é errado, porra, não vamos fazer isso. Para com essa porra aí, vocês estão indo longe demais. Aí, no final das contas, eles fazem uma votação ali e, por um voto, eles decidem realmente invadir a mente do Dr. Luz. Só que, no momento que eles estão mexendo ali com a cabeça do Dr. Luz, aparece quem? A porra do Batman. Aí o Batman fica, pô, pistola, começa a atacar os caras. Aí eles tentam argumentar ali com o Batman, falam assim, não, mano, você tem que entender, você não viu o que aconteceu ali com a mulher? Você não viu o que o cara tava falando que ia fazer com a gente? Tá vendo aqui? A gente tem família também, eu sei que você é um órfão e tudo mais, mas a gente tem família, a gente tem quem cuidar, né? Daí o Batman, do jeito carrancudo dele, o Batman tá sempre certo, puta que pariu. Daí os caras, aí eles decidem fazer uma outra votação, que eles decidem apagar a mente do Batman. Então, caótico, racha completo na Liga da Justiça nesse momento, porque você não tá só violando os direitos humanos dos vilões, ainda tinha essa justificativa. Não, eles são vilões, então beleza. Agora você fazer isso com outro herói, que é um colega seu, então a merda foi federal aqui, na crise de identidade. Só que como a gente tem anos depois desse rolê com o Dr. Luz, a Suidibne sendo assassinada, o Batman começou a se lembrar, sabe? A magia da Zatanna começou a perder o efeito e ele começou a se lembrar. Tanto que, como a Suidibne foi morta, o primeiro suspeito da galera da Liga foi o próprio Dr. Luz. Só que ele, pô, eu não sei do que vocês estão falando, vocês estão indo com paus e pedras pra cima de mim e eu não tô sabendo de nada. Só que aí quando eles atacam o Sr. Luz pra tentar prender ele por causa do assassinato, as memórias deles voltam todas à tona. As memórias e a personalidade original dele. Então o Batman também começa a relembrar as coisas dele e vê que, porra, os meta-humanos estão abusando dos poderes, porque os caras, além de fazer isso com os bandidos, estão fazendo isso com os próprios colegas, então aí ele começa a ficar paranoico. Então a gente tem essa peça aqui plantada. O Batman desconfiando dos próprios colegas super-heróis e os vilões sabendo que a Liga da Justiça, por causa do Dr. Luz, né? Os vilões sabendo que a Liga da Justiça tá mexendo com a cabeça dos caras, o que é muito problemático. O próximo aqui, seguindo a cronologia, tá? Por ordem cronológica que eu estou apresentando aqui nesse vídeo, é Mulher Maravilha Haikyatea. Puta que eu pariu. Haikyatea. Que essa aqui é a minha versão, então, fininha, que eu ganhei do meu grande amigo Rogério, que é capa cartão, com papel LWC, que recentemente saiu no capa dura, tá? Essa história aqui, mas a minha versão é essa aqui. Que é a mesma história, mas, enfim, beleza. Mas essa aqui, na verdade, essa história aqui, Haikyatea, é um bônus, porque na prática ela não é uma história fechada, tá, e tudo mais, que é muito foda, recomendo, se você não leu ainda e tiver a oportunidade de pegar essa edição aqui, ou capa dura que saiu agora, pode ir na fé, que é fantástico, uma história muito boa da Mulher Maravilha, você vai curtir bastante. Se você não sabe nada da Mulher Maravilha, se você tem um pouco contato com a personagem, isso aqui vai te mostrar basicamente como funciona a Diana, mas enfim, então, isso aqui, na prática, não tem nada a ver com a Crise Infinita, tá? Não tem um grande acontecimento que vai
descambar lá na crise infinita, nem nada do tipo. Só que o que eu acho interessante de trazer aqui para vocês, essa história aqui, é esse status emocional, relação pessoal da Mulher Maravilha com o Batman. Que nem eu já disse aqui muitas vezes no canal, a partir do Grant Morrison na série da Liga da Justiça dos anos 90, a moral do Batman foi muito elevada no universo DC dos anos 90 até aqui nessa altura dos anos 2000. Então, tem aquela história lá, não tem que ele não derrote com preparo, ele começa a peitar todo mundo e foda-se, menos assim, só o Batman, porque, pô, antigamente o Batman não tinha essa moral toda. Daí a gente chega nessa história aqui, nessa altura do campeonato, a Mulher Maravilha dando um chega pra lá no Batman. Fala assim, mano, você se põe... Literalmente o que essa capa aqui passa, se põe no seu lugar. Você, um cara fantasiado de morcego, quer peitar praticamente uma deusa, que é a Mulher Maravilha, né? Não, mano, não. Se põe no seu lugar, por favor. Então, era esse o lance que eu queria colocar pra vocês, tá? A Mulher Maravilha perdendo a paciência com o Batman e colocando ele no lugar dele. Claro que no final o Batman não vai deixar de ser Batman, né? Depois dessa história aqui. Só que a Mulher Maravilha então já deu um... Pô, mano, tem que ficar perdendo a paciência. Porque, pô, você tenta argumentar com um cara ali e tudo mais, e o cara continua metendo louco pra cima de você. Ela, não, mano, aí não, também não. Aí, depois então da Mulher Maravilha Hakaté, a gente vem pra esse Mulher Maravilha aqui, que é um especial Rivalidade Mortal, que a Panini lançou. Aí, aqui, essa história aqui tem sim um lance que descamba lá na crise infinita, porque aqui a gente praticamente é apresentado um monte de coisa, tem uma subtrama que é encerrada aqui na verdade, porque vem ó, pra vocês verem aqui, ó o tamanho do texto de introdução, pra você pegar o que tá pegando nessa história aqui. Então tem um puta de um textão, não só essa parte aqui, ó, tem todo outro rolê todo aqui. Então, é um puta de um textão, porque a missão da Mulher Maravilha vinha de outro rolê. Aí você tem que dar um puta textão pra pessoa se entender o que tá acontecendo aqui nessa história. Mas, enfim, numa subtrama aqui dessa rivalidade mortal, a gente vai ter o Dr. Psycho meio que manipulando um monte de gente. E toda essa manipulação, todo esse rolê todo aqui que a gente vai ver, é que o que o Dr. Psycho tá fazendo, na verdade, é jogando a opinião pública contra a Mulher Maravilha. Aí você pensa, pô, tá. E aí? O que vai dar nisso? Se você já leu a Crise Infinita, se você refletir um pouco, você vai entender qual que é a questão da opinião pública tá contra a Mulher Maravilha. Esse lance, todas essas coisas que o Dr. Psycho faz nessa história aqui, o que fez anteriormente também, que eu fiquei sabendo aqui pelo textão e tudo mais, todas essas coisas estão desgastando a imagem da Mulher Maravilha perante o público. Então, não é aquela coisa de que quando a Mulher Maravilha chegou no mundo do patriarcado, todo mundo confiava nela, todo mundo tinha ela com a mais autoestima. Então, aqui o cara tá corroendo essa imagem da Mulher Maravilha. O que futuramente, daqui a pouco, então... daqui a pouco, é que eu tô refletindo aqui se é nesse vídeo que eu vou falar ou no vídeo da Crise Infinita propriamente dita. Mas não, é nesse vídeo aqui mesmo que eu já vou fazer essa ligação aqui para vocês verem que faz sentido, tá? A próxima história aqui do nosso guia, então, já é um material imprescindível para essa construção da Crise Infinita. Que, no caso, então, é Adam Strange Mistério no Espaço. Que é uma minissérie, tá? Que eu tenho nessa versão aqui em 4 partes. Eu tenho a edição 1 aqui. Edição 2. Edição 3. E edição 4. Então, tem essa versão. A Panini publicou essa minissérie aqui em 2 ocasiões. E aqui no Brasil só saiu, então, nessas 2 ocasiões. Essa minissérie em 4 partes que eu mostrei para vocês, as 4 revistas. E também no encadernado capa cartão, que reunia a minissérie completa. E daí, então, com essa história aqui do Adam Strange, a gente já consegue fechar a ligação entre aqui a contagem regressiva para a Crise Infinita e aquele meu guia dos grandes eventos DC. Só que, então, fecha, tá? As duas listas se ligam com esse material aqui do Adam Strange e a crise de identidade que eu mencionei antes. Mas, se você quiser só entender o contexto da Crise Infinita, só os materiais que eu apresentei nesse vídeo aqui são bastante. Se você quiser fazer todo um apanhado dos grandes eventos DC, então você vê os materiais que eu recomendei naquele vídeo de lá e o que eu estou recomendando nesse vídeo aqui, tá? Beleza? Então,
Tá, o que acontece então aqui nesse Adam Strange Mistério no Espaço? Aqui então, nessa altura da história do Mistério no Espaço, a gente chegou numa altura que o cientista lá, o Sadat, ele conseguiu reverter os efeitos do raio zeta no Adam Strange. Então, a partir daquilo, ele não precisaria mais ficar saltando aleatoriamente entre a Terra e o Ran. Porque nessa altura da história também, o Adam Strange já estava casado com uma Raniana, que era a filha daquele próprio cientista, o Sadat. Ele estava casado e já tinha tido uma filha com ela. Só que por causa dessa situação chata, ele ficava, tipo, indo e voltando pra Terra. Aí era foda, né? Às vezes você tá brincando com a sua filha ali e tal, aí do nada você é transportado para outro planeta. Só que aí nessa altura o cientista lá, o Sadat, conseguiu resolver essa questão. E o Adam Strange não precisaria mais ficar indo e vindo de Ran pra Terra. Aí o Adam Strange falou assim, pô, agora que eu posso ficar num lugar só, eu quero ficar aqui em Ran. Porque aqui em Ran eu sou uma pessoa, eu tenho uma vida, pô, tenho família, tenho um emprego, né? Sou um super-herói aqui. Lá na Terra, não tenho nada, nunca fui ninguém lá e também não deixei nada para trás. Daí ele combina assim, vamos fazer o seguinte, você me manda, usa o raio, o teletransporte aí, o raio zeta, me manda lá pra Terra, que aí eu vou só resolver umas paradas, né? Tipo, vender minha casa, desfazer das minhas coisas, me despedir da família que eu tenho lá e resolvo essas paradas e depois volto pra cá. Aí eu fico com vocês aqui, com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa, né? E fechou, não volto mais pra Terra. Beleza. Fez isso, foi pra Terra, aí ele resolveu as paradas. Só que quando chegou o dia que eles combinaram de trazer ele de volta pra Ran, ele não foi. Não, o raio zeta não apareceu, não caiu, ele não foi teletransportado. Daí o Adam Strange, porra, mano, que caceta que aconteceu? Por que os caras não vieram atrás de mim? Daí ele foi pedir ajuda pro Superman. Assim, pô, tem como você ir lá no Ran, ver o que aconteceu com os caras, por que eles não vieram me buscar? O Superman, gente fina como é, foi lá ver. Só que quando o Superman chegou lá, ele viu que o Sol de Ran, ele virou uma supernova e explodiu. Então, todo mundo estava morto. Aí, né, porra, o cara ficou fudido na depressão depois disso. Porque pra que eu fui inventar de vir pra Terra pra resolver as paradas? Agora, minha família morreu num instante e eu tô aqui, vivo. Que bosta. Aí ele virou um pinguço. Ficou perdido na depressão e tudo mais. Isso, inclusive, é parecido com o curta animado que saiu do Adam Strange recentemente, que tem praticamente essa mesma história aqui, do Adam Strange sendo transportado de Ran e não voltando mais, porque nunca mais vieram buscar ele. É uma história muito foda, tá? Se você tiver a oportunidade de... Se você não lê esse quadrinho aqui, mas tiver a oportunidade de assistir esse curta, que tá no HBO Max, quer dizer, só Max agora, né? Tem lá, é muito foda. Só que o foda mesmo é que é um curta, né? Então você tem todo esse rolê do Adam Strange perdido, só que lá no curta ele não vai desenvolver o que vem depois. E aqui no quadrinho, sim, a gente tem o que vem depois. Que aí vem uns alienígenas atrás dele, tipo uns mercenários, tentando capturar ele, fazer umas perguntas. Só que como ele não é bobo nem nada, né? Ele é inocente, ele consegue derrotar os caras. Só que antes dele derrotar os caras, as perguntas que os caras estavam fazendo pra ele era onde que tava Ran. E ele tentou falar, porra, você não foi lá ver? O bagulho explodiu. Aí o cara falou assim, não, Ran não tava lá quando a estrela explodiu. Isso foi o bastante pro Adam Strange falar assim, não, se existe 1% da minha família tá viva, então eu tenho que ir atrás dele. Eu, como um pai, um marido, eu tenho essa responsabilidade. Nisso o Adam Strange, então, pega e sai da Terra, full pistola, com sangue no olho, contra todas as chances, vai pro espaço para ir atrás da família dele. E nisso, então, a gente vai descambar aqui numa super odisseia cósmica, numa aventura espacial, de mistério, muito foda. Daí vai aparecer Tanagarianos, que são inimigos seculares dos Ranianos, né? Vai aparecer os Omega Men, que aí vai ter também toda uma treta aqui nessa história, com um demônio antigo Tanagariano, né, que ele tem interesse em achar os Ranianos, porque tem toda uma profecia lá de que ele ia conseguir se libertar da sua prisão, que era essa prisão é praticamente, ele é um demônio, né, então é praticamente um inferno. Aí ele sabia, esse demônio, sabia que com o raio zeta dos Ranianos ele ia conseguir se libertar e vir para o mundo material. Então tem todo esse interesse desses acólitos desse demônio que estão indo atrás de Ran. Foram eles, esses acólitos, que contrataram os mercenários para
ver se o Adam Strange sabia onde é que estavam os Ranianos. Daí tem os Omega Men também aparecem aqui nessa história, que aí eles vão saber, eles também têm uma premonição de que o fim do universo está chegando e que por algum motivo isso tá ligado com os Uranianos. E é isso, então uma aventura muito bacana, sim, recomendadíssima. Se você não conhece nada do Adam Strange, isso aqui vale a pena. Enfim, então o grande ponto aqui cronológico dessa história aqui do Adam Strange é que no final das contas ele vai descobrir que o que aconteceu é que o Sadat, o sogro do Adam Strange, então, né, que é o grande cientista de RAM, ele desenvolveu uma nova tecnologia de raio zeta. Quer dizer, ele aprimorou no caso, né? Então, que até então o raio zeta conseguia transportar pequenas coisas, né? Tipo, pessoas e objetos. Só que ele conseguiu aprimorar a tecnologia ao ponto de que ele conseguia transportar um planeta gigante. Um planeta, porra, o cara consegue teletransportar um planeta de uma ponta do universo a outra. Tem muitas aplicações dessa tecnologia, porque o tanto de energia que essa máquina gera seria o bastante para libertar aquele demônio lá. Ele viu que logo isso ia ser muito perigoso e ia vir uns caras da pesada atrás lá dela. Ia invadir, ia destruir Ran se fosse preciso para colocar as mãos nessa tecnologia. Para se resguardar o povo de Ran e todo o universo, né, para essa tecnologia não cair em mãos erradas, ele armou aquele esquema lá. Fez parecer que o Ran tinha explodido. Só que na verdade ele tinha transportado o planeta Ran para um universo alternativo que não tinha nada, tipo um universo paralelo morto. É o que diz aqui a história, inclusive, um universo paralelo morto. Embora que depois da crise nas Infinitas Terras não exista mais multiverso. Então, questões e questões. O lance então que eles estavam lá em outro universo paralelo. Aí o Adam Strange conseguiu chegar lá, reviu sua família. Só que o demônio também conseguiu chegar lá, conseguiu alcançar eles, né? Então o cara tava solta. E para resolver o BO, o Adam Strange, junto com os Omega Men e o sogro dele, conseguiram transportar Ran de volta para o universo normal e largar o demônio lá e os seus acólitos, né? Toda a seita que ele tinha, que eram em grande parte Tanagarianos, lá naquele universo morto, sem chance de voltar agora para o nosso universo normal. Então eles conseguem fugir e largam o demônio lá e sucesso, fechou o rolê. Só que antes deles voltarem para o nosso universo normal, uma das acólitas do demônio lá, ela mexeu no computador lá do Super Raio Zeta e mudou as coordenadas de teletransporte. O planeta Ran foi transportado para quase que do lado de Thanagar, né, o planeta dos Gaviões. E com isso, quando o planeta foi transportado pro lado de Thanagar, isso acabou arrancando o Thanagar da órbita. Arrancando o Thanagar da órbita, Thanagar começou a andar em direção ao Sol, o seu próprio Sol, né? Então, porra, os Tanagarianos iam se fuder. O planeta deles iam se fuder bonito, né? Porque extinção, ia explodir o planeta deles. E o Ran ali tava, tipo, chegou suavinho, só que Thanagar agora tava indo pro espaço. E isso, então, isso é o final aqui da série do Adam Strange, tá? No final, a história que acaba com Ran sendo transportada pro lado de Thanagar e Thanagar sendo empurrado em direção ao Sol. E isso aqui, os Tanagarianos vão ver isso como um ato de guerra. Falam assim, não, agora vocês meteram o louco, mano. Aí vocês estão de brincadeira com a gente, né? O que eles vão fazer então? Guerra, Thanagar. Todo esse rolê aqui do Adam Strange para encontrar sua família, a grande consequência foi uma puta de uma guerra interestelar. Uma guerra que essa guerra não vai se limitar só aos Ranianos e os Tanagarianos, tá? Como a gente já vai ver aqui daqui a pouco. Agora vamos enfim chegar naquilo que eu acho que muitos de vocês imaginaram que deveria ser a contagem regressiva para a crise infinita. Que no caso então é a contagem regressiva para a crise infinita especial. Isso aqui, eu acho criminoso você pegar esses encadernados capa dura da Panini, da crise infinita, e não ter essa história aqui, tá? Que é só tipo um especial, tá? E depois a gente tem, por exemplo, aqui a contagem regressiva para a crise infinita, que é a minissérie. Mas esse aqui então é um especial. Vamos falar primeiro sobre ele, tá? Antes de chegar ali na contagem regressiva. Esse especial aqui, eu acho que é criminoso não estar encadernado junto com a crise infinita, porque isso aqui é um puta de um prelúdio para a crise infinita. Você vai ter toda a atmosfera que leva à crise infinita e tudo mais. Embora eu veja como muito importante sacanagem não ter nos encadernados,
eu entendo não ter, porque o jeito que esse especial aqui acaba, até a Crise Infinita, tem todo um rolê desenvolvido lá. Então, meio que não faria sentido, né? Você abrir, por exemplo, abrir um encadernado com essa história aqui, aí, nossa, acabou desse jeito aqui. Aí a próxima história é a Crise Infinita 1, e tipo, porra, de um mundo a outro, o que aconteceu? Sabe? Então, aí, por esse sentido eu entendo. Mas beleza. Aqui nessa história aqui, então, a gente tem o Besouro Azul, Ted Kord, investigando o que ele acha que é uma puta de uma conspiração. Uma coisa que pode afetar praticamente todos os super-heróis. Daí ele vai investigando, aí ele vai tentando... Aí é muito pesado, porra, porque... Aí ele vai tentando avisar, vai tentar pedir ajuda de outros heróis, só que ninguém dá moral pro Ted Kord, o Besouro Azul. Aí o que mais me deixa fudido nessa história aqui é quando ele vai tentar falar com o Batman, pedir ajuda pro Batman. E o Batman, tipo, caga totalmente 100% aqui pro Besouro Azul. Não dá um pingo de moral pro que o cara tá falando. Porque nessa altura aqui, então, ele já tá falando assim, porra, mano, tem um bagulho pesado aí que tá acontecendo, que a gente tem que ver isso aí. Se a gente não ver isso aí, a merda vai feder. E o Batman, tipo, foda-se. Porque nessa história aqui, então, a gente já tá começando a ver aqui as consequências lá da crise de identidade. Que o Batman, então, já se lembra que apagaram a memória dele. E nessa altura aqui, então, a gente vê que o Batman criou o Irmão Olho. O Irmão Olho, então, a gente vai ver que vai ser muito importante aqui para a Crise Infinita como um todo. É um grande personagem para a Crise Infinita. Se você já leu, você já sabe. Então aqui a gente vai ver que o Batman já está aqui no esqueminha. Só que quanto mais o Besouro vai chegando perto de descobrir alguma coisa, mais o negócio vai ficando perigoso. A gente também vai, aqui no meio desse especial, a gente também vai ver cenas do Adam Strange lá em Ram, no meio da guerra. Que aí, nessa altura aqui então, a guerra lá, Ram-Tanagar, já explodiu. Aí a gente tem aqui um pedido de ajuda do Adam Strange pra Liga da Justiça, pedindo, porra, manda gente, me manda caras. Preciso de gente aqui porque o pau tá torando, o pau tá correndo solto aqui. Aí os caras, a gente vai ver quem a gente consegue mandar pra você aí. E no final ele consegue a ajuda do Gavião Negro. E o Ted Kord super ignorado, todo mundo cagando pro Ted Kord, menos a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, então, já no finalzinho aqui da história, ela vai dar uma moral pro Ted Kord. Fala assim, eu acredito em você, Ted Kord. Então, se você diz que tem alguma coisa errada, eu tenho certeza de que realmente tem alguma coisa errada. E vou te ajudar no que precisar pra ver qual que é o que tá pegando aí. Aí, nessa parte aqui, eu gostei mais da Mulher Maravilha. E, assim, no final dessa história aqui, eu acabei a história aqui odiando o Batman, mais do que eu já odiava, né? Tipo, assim, todo mundo gosta do Batman, né? Só que eu tenho um ranço do Batman, e depois da história aqui, puta que eu pariu, fiquei com raiva do cara. Mas enfim, então a Mulher Maravilha aqui foi super prestativa e amiga, parceira do Ted Kord aqui, apoiou o cara e tudo mais. Nisso, o que o Ted Kord acabou descobrindo foi a base do checkmate. Aí ele descobre que o Maxwell Lord, aquele vendedor de carros lá, o cara canastrão das histórias da Liguinha, na verdade era aqui nessa história aqui, nessa altura da história aqui, é o líder do checkmate. E ele tenta até convencer o Ted Kord a se juntar ao checkmate, que ele diz que o que eles estão fazendo ali é juntando planos e meios para neutralizar todos os meta-humanos. Então não só os vilões meta-humanos, mas os heróis também. Daí o Ted fica tipo, não, mano, o que você tá fazendo aí errado. Super errado, no mínimo, né? Super errado. A história que acaba, então, com a morte do Ted Kord. E aí, então, a gente descamba diretamente para... Aqui oficialmente, a morte do Ted Kord é o início da contagem regressiva para a Crise Infinita. É o que dispara o relógio. Então, além da contagem regressiva para a Crise Infinita, a gente já está aqui na finaleira, a gente também tinha aqui, na mensal do Superman, histórias que são muito importantes, que são peças-chaves para toda a construção da Crise Infinita. As edições, essas histórias aqui só saíram nessa mensal, tá? Com exceção das últimas, aí depois eu falo sobre elas, tá? Mas essas histórias só saíram nas mensais. Se você quiser ir atrás, então são essa edição 43 aqui, ó, que é fácil de identificar, porque é o fim da saga Pelo Amanhã, que foi publicada primeiro nessa mensal aqui, mas o interessante não é Pelo Amanhã, tá? Então, aqui é essa edição 43 da primeira série do Superman pela Panini. Edição 44. Que aí, ó, já começa aqui, ó. 5 meses para a Crise Infinita.
Aí, né, essas edições que sempre diz aqui, a primeiro momento você pode achar que é só uma chamada para vender depois a Crise Infinita. Só que para essa aqui em particular, realmente tem muita ligação, construção do que vai, que nem eu disse, descambar lá na Crise Infinita. Então, beleza. 44 aqui. 45. 46. 47. 48. Aí tá, aqui, em termos de contagem regressiva para a Crise Infinita, fecha o rolê aqui, tá? Essas que eu vou mostrar agora, por exemplo, 49, a partir dessa aqui, 49, já são coisas que estão acontecendo paralelamente à Crise Infinita. Se você já leu a Crise Infinita, você sabe do que eu vou falar agora. Mas caso você não tenha lido, o lance é que a Crise Infinita é uma treta em termos universais, né, que estão abalando as estruturas de todo o universo. Só que ela começa muito baixinho ali, tipo, nível local, aí o rolê vai, sabe, ele vai escalonando. Então a primeira edição é só num vídeo que eu fizer sobre a Crise Infinita, eu falo mais sobre isso, tá? Só que ela vai escalonando. Então, nos primeiros momentos, então tá tudo, tem muitos acontecimentos que estão sendo paralelos à Crise Infinita. Que nem, então, a partir dessa 49 aqui, essa 50, 51, isso aqui também tá sendo paralelo à Crise Infinita. Essa 52. A história aqui, então, que eu citei brevemente anteriormente aqui, essa história aqui que faz ligação com a Crise Infinita, que nós falamos, essa aqui já faz ligação direto com a Crise Infinita, paralelo a ela. Essa história aqui saiu no encadernado da Eagle Moss da Crise Infinita. Então lá sim, tá lá completo. Os da Panini, os capa dura, não tem essa história aqui de Superman. Aí lá no da Eagle Moss tem a história que saiu nessa edição 52 e nessa 53 aqui. Que são histórias muito boas, são puta de um complemento para a Crise Infinita, só que eu não vou comentar sobre elas nesse vídeo aqui. Como eu já disse muitas vezes aqui no começo do vídeo, aqui eu só vou falar sobre o que leva a contagem regressiva para a Crise Infinita, só o caminho até lá. O que for depois, que nem isso aqui, eu vou falar no vídeo sobre a Crise Infinita. Aqui, a contagem regressiva para a Crise Infinita são, na verdade, 4 minisséries que precedem a Crise Infinita. E que aqui no Brasil, então, só foram publicadas nessa minissérie aqui em 6 partes. Daí deixa eu mostrar para vocês a capa. Aí aqui a contagem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí essas 6 edições aqui, então, fecham todas essas minisséries. Tanto que aí, depois que fecha aqui a 6ª edição, a gente começa com a Crise Infinita. Você parte daqui direto para a Crise Infinita. Vou falar pela ordem que apresenta aqui na primeira edição. A Guerra Han-Tanagar. Então, a Guerra Han-Tanagar é aquilo que eu já tinha antecipado, que veio lá da minissérie do Adam Strange. Então, Han foi transportada, tirou Tanagar do seu eixo, da sua órbita, e está praticamente botando os Tanagarianos para extinção, e o que vai descambar na Guerra Han-Tanagar. Só que, como eu tinha comentado brevemente, essa guerra é mais do que Hanianos contra Tanagarianos, porque Tanagar é um puta do Império Galáctico. Pô, eles são uma raça de guerreiros, então eles têm aliados e colonizaram muitos outros planetas. Igualmente, Ran, como é um planeta muito científico, eles têm muitos aliados, né? Porque em troca de tecnologias, prestam seus serviços, as suas tecnologias, em troca de coisas que são interessantes para eles. Então, são 2 impérios com muitos aliados que vai juntar praticamente toda a galáxia, todos os 3.600 setores conhecidos pelos Guardiões do Universo, vão tomar um lado nessa guerra, o que é muito fodido. Você tem, por exemplo, os Dominadores, né, que é a galera da saga Invasão, vão estar do lado dos Hanianos. Os Tamaranianos, que é a raça da Estelar, vão estar do lado dos Tanagarianos e por aí vai. Então, além de você ter aqui uma história de guerra, porque, pô, aqui você tem um conflito, velho. É a história aqui
retrata muito bem essa questão, essa parte da guerra, né? Que não é, por exemplo, que nem você assistir um filme de guerra sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que é muito suja, sabe? Que as trincheiras e tudo mais. Aqui é uma guerra espacial. E a forma que é desenhada, que a história é conduzida, você tem muito um clima de guerra, que é muito foda. Mas não só a guerra, não só a guerra, o conflito em si, mas também a questão política. Que nem eu disse, esses dois impérios estão juntando aliados para fortalecer seus exércitos e tudo mais. Fora as traições, né? Que aí tem muitas traições de gente trocando de lado toda hora. E fora então esse interesse político e de sobrevivência, né, dos Tanagarianos tomarem Ran e tudo mais, tem um outro demônio Tanagariano aqui, o Onimarsin. Ele que já foi um vilão da Sociedade da Justiça, e eles derrotaram no passado tal, está voltando aqui ao poder. Daí ele está incitando os Tanagarianos a tomarem Ran, porque ele sabe que, para sobreviver os Tanagarianos, só que com o Tanagar tomando o planeta Ran, ele vai ter controle sobre o Super Raio Zeta, e com o Super Raio Zeta ele vai conseguir aumentar o poder dele de modo que ele vai conseguir escravizar todo o universo conhecido. Então tem todo esse jogo aqui, é uma história muito fodida de boa. Depois a gente tem aqui Dia de Vingança. Dia de Vingança vai ser uma história que vai pegar todo o universo mágico DC. Porque depois que o Hal Jordan, depois lá do Lanterna Verde Renascimento, o Hal Jordan, que era o Parallax, deixou de ser Parallax, morreu, e depois voltou à vida como o Espectro, virou o novo hospedeiro do Espectro. Na época do Renascimento do Lanterna Verde, ele deixou de ser Espectro, deixou de ser Parallax também, e voltou a ser Hal Jordan. Só que nessa brincadeira, então, o Espectro ficou sem hospedeiro. E o Espectro é praticamente uma das entidades mais fortes do universo DC. Daí, eu vou ter que voltar para essa história aqui do Superman. Para essa edição aqui, 43. Vai ter fora a conclusão do Pelo Amanhã, a gente tem uma história de arco fechado aqui, que a gente vai ver o retorno do Eclipso. Ele vai voltar e vai começar a influenciar as pessoas de Metrópolis, a fazer as pessoas se matarem. Daí o Superman, para salvar as pessoas, ele vai ter que se entregar pro Eclipso, porque o Superman até consegue derrotar o Eclipso, só que quando ele domina a Lois Lane, daí o Superman cede pro Eclipso. Aí nessa hora aparece o Capitão Marvel, o Shazam, pra lutar contra o Eclipso. O Eclipso Superman, que agora tá, super fudido de poderoso, né? Porque é o Eclipso, que é um demônio super poderoso, possuindo o corpo do Superman. Daí não tem jeito, né? Aí o Capitão Marvel vai tentar parar o Eclipso, libertar o Superman, só que, ele tá muito poderoso. O Capitão Marvel não deu conta, não dá conta. Daí, pra poder ajudar o Billy, né, o Shazam, o Capitão Marvel, o Mago Shazam vai aparecer para intervir nessa luta, já que o Eclipse, o Superman, estava praticamente ganhando, ia matar o Capitão Marvel. Aí o Mago Shazam chega e invoca o Espectro. O Espectro agora que é um espírito livre, né, tá vagando ali. O Espectro nunca devia ser livre, tá? Essa era a questão. Por isso que é uma problemática, o Espectro tá livre. Só que aí o Mago Shazam invoca o Espectro, e o Espectro tem um poder superior ao demônio Eclipso. Daí o Espectro consegue expulsar o Eclipso do corpo do Superman e prender o Eclipso de volta no diamante dele. O importante, então, cronológico aqui, o ponto pra gente, pra essa levada da crise infinita, é que o Espectro, depois de libertar o Superman, ele fala pro Mago Shazam, você me invocou pra resolver um BO seu, que você queria, um bagulho que é interessante pra você. O Mago até fala assim, não, mano, o Eclipse, um puta do demônio, ia dominar o maior super-herói da Terra. Então não era um bagulho besta. O Espectro fala, foda-se, irmão, a vingança não é arbitrária, você não escolhe quem que vai ser vingado e tudo mais. E beleza, resolvi o seu problema agora. Só que como o Espectro fala, né? Como eu tô sem hospedeiro, a minha mente tá indo e vindo. E como agora você me manipulou pra fazer uma coisa muito específica, eu vou viajar na batatinha agora e é culpa sua, você sabe, né? O Espectro fala, vai ter guerra por causa disso. O Mago Shazam fala, então que vem a guerra. Aí acaba com essa promessa aí do Espectro prometendo guerra. E no final da história aqui, então, a gente vê que a Jenny Lauren, a ex-esposa do Electron, né, que é o Átomo, que em original é Átomo, só que aqui no Brasil é Electron, que foi a grande responsável lá na crise de identidade, né, que fez todo o rolê lá com a Sui Dibny. Ela foi presa, a Jenny Lauren foi presa, e aqui no final dessa história, então, o Eclipso vai parar lá na cela dela, que ela tá presa no Arkham, porque ela ficou
pirou na batatinha. Daí o Eclipso vai parar lá com ela. E a Jenny, então, vira nova hospedeira do Eclipso. A Jenny, então, vira nova hospedeira do Eclipso. Então, essa história aqui, a partir desse momento aqui, então, com esse arco fechado, a gente tem essas duas coisas muito importantes. Abusaram do espectro e ele vai pirar na batatinha. E a Jenny virando a nova hospedeira do Eclipso. Isso aqui, então, vai descambar diretamente no Dia de Vingança. Aqui, a Eclipso, então, vai começar a manipular o espectro, já que agora ele é um espírito livre. Aí ela vai começar a manipular o espectro para acabar com toda a magia do universo DC. Falando assim, não, o que tem de errado agora na Terra é a magia, porque a magia está corrompendo, a magia é contra a ordem natural das coisas. Então, se você acabar com a magia, o mundo volta a ser um lugar perfeito, volta a ser um paraíso. Então o espectro vai nessa, começa a matar todos os seres mágicos do universo DC. Ele detona o Vingador Fantasma, ele tira os poderes da Zatanna, sabe? Tipo, todos os mágicos do universo DC estão na mira dele. Daí, os que sobraram no meio do rolê vão parar num bar que fica em outra dimensão, porque o espectro não consegue alcançar esse bar. Daí os caras começam a falar assim, porra, mano, mas se a gente não fizer alguma coisa, vai ser uma questão de tempo até o espectro chegar aqui e matar todo mundo numa tacada só. Vai ser até mais fácil pra ele se tiver todo mundo junto, né? Daí, junta um bando de seres mágicos aqui, que inclui o Retalho, o Detetive Chimp, a Magia, aquela lá do Esquadrão Suicida, a Sombra da Noite, o Senhor da Noite e o Demônio Azul para formar o Pacto das Sombras. E esse Pacto das Sombras, então, vai ter como objetivo derrotar o espectro, acabar com essa onda esse genocídio do espectro. O Detetive Chimp tenta convencer todo mundo que tá ali. Pô, mano, se a gente juntar todo mundo aqui, não é possível que esse bando de ser mágico aqui, de mágicos e feiticeiros, não consegue peitar o espectro. Aí todo mundo fica quieto na sua e só esses 6 aqui decidem fazer alguma coisa. Aí o Dia de Vingança vai ser sobre isso, sobre esses seres mágicos tentando acabar com o espectro e o Eclipso. Vilões Unidos, então, vai ser uma outra grande consequência da crise de identidade. Porque, então, como eu tinha dito, o Dr. Lewis recuperou as memórias e descobriu que os heróis tinham zoado com ele. E isso vai espalhar para todo mundo. E todos os vilões do universo DC vão ficar sabendo que os heróis não são tão éticos assim. Daí o Lex Luthor vai ver nessa ocasião a oportunidade de unir todos os vilões com um único objetivo. Fala assim, você quer agir sozinho? Aí você corre o risco de ser lobotomizado pela Liga da Justiça, pelos heróis, né? Então, é melhor a gente se juntar que a gente consegue peitar esses caras. Aí que vai formar, então, a Sociedade dos Vilões. Então, eles começam a recrutar todos os vilões do universo DC. Todos. Só que vai ter uns que não vão querer se juntar com eles. Assim, não, eu não quero juntar esse clubinho de idiotas aí, ou por N motivos, alguns vilões não vão querer se juntar. Esses poucos vilões, que então a gente tem o Homem-Gato, o Pistoleiro, a Lince, Boneco de Pano, um Parademônio e a Escândalo formam um sexteto secreto. Que a grande missão deles, então, é peitar essa sociedade de vilões, a Sociedade Secreta dos Vilões. Que é o grande objetivo deles, não só... o objetivo do Sexteto Secreto, aqui nessa altura pelo menos, não é enfrentar os heróis, é só peitar a sociedade dos vilões. O mais bacana dessa história, então, aqui do Sexteto Secreto, é a dinâmica do grupo entre si. Você tem toda essa evolução, como eu disse, um dos protagonistas dessa história aqui é o Homem-Gato. O Homem-Gato, até então, era uma piada no universo DC, né? Era um fracassado. Só que aqui, ele tem um puta de um desenvolvimento, vira um fodão, fica praticamente um Batman, então... ele peita, tipo, a dinâmica dele com o Pistoleiro, que todo mundo fica zoando, tipo, peraí, você é Homem-Gato? Você não é um fracassado? Como é que você tá aí super musculoso e fodão? Como é que isso virou? Tanto que, aí, um dado curioso agora, dizem que aqui você tem toda a trama do Homem-Gato, tá? Que agora ele virou, tipo, um Tarzan, um defensor dos animais, tem todo esse rolê aqui com ele, tá? Um homem das selvas, que ele ficou um tempo isolado e tal. Aí, pelo que eu vi, o filme que vai sair agora no final do ano do Kraven, o Caçador, vai ser praticamente essa história do Homem-Gato aqui, que a gente tem nessa trama aqui. Porque depois, aí já é outro fato curioso, é que depois aqui dessa minissérie Vilões Unidos, depois que acabou a Crise Infinita, o Sexteto Secreto ganhou uma série mensal, que teve poucas edições, e aqui no Brasil só saíram menos ainda, não saiu a série completa, naquela mensal do universo DC. Infelizmente, tá? Mas se as histórias
dessa mensal do Sexteto Secreto forem tão boas quanto essa minissérie aqui, Vilões Unidos, então valeria muito a pena e infelizmente a Panini lascou a gente. A última minissérie aqui então é o Projeto Omake. O Projeto Omake é uma consequência direto do que a gente viu aqui no Contagem Regressiva para a Crise Infinita e Especial. Que então, depois da morte do Ted Kord, o Maxwell Lord vai botar o checkmate em ativa, vai executar todos os planos. Que no caso então, lembra o irmão olho que o Batman cria então para vigiar todos os meta-humanos, vilões ou heróis? O Maxwell Lord vai tomar conta do irmão olho e com a ajuda do irmão olho ele vai gerir todo o seu exército de Omax. O Omake, que no caso então é uma criação do Jack Kirby, que inclusive a série original do Omake saiu aqui no Brasil pela Panini na série Lendas do Universo DC, que são histórias muito boas, inclusive, que eu super recomendo, mas o Omake aqui, então, da Crise Infinita não tem nada a ver com o Omake do Jack Kirby, porque, assim, então, esses Omakes do Maxwell Lord, do Projeto Omake aqui, são praticamente um exterminador do futuro, que ele é feito com nanotecnologia, que ele injeta em pessoas aleatórias ao redor do mundo, que aí quando ele ativa um agente Omake, os nanorobôs tomam o controle da pessoa e ela vira, como eu disse, praticamente um exterminador do futuro. Inclusive, esses Omakes, eles peitam até um Superman. Então, aqui no Checkmate tem um exército de Omakes, o que é bem fodido. Daí, nesse caminho aqui, que vai levar a Crise Infinita, aqui nas histórias do Superman, como já tinha mostrado, ele vai fazer praticamente ligações com esse Projeto Omake, porque a gente vai ver muito o Superman enfrentando o Max. Só que não só isso, além de enfrentar o Max, aqui, tirando a outra edição que eu já tinha mostrado, né, que tem aquela minissérie fechada que... Não é minissérie, tem um arco fechado que a gente vai ver a treta do Eclipso com o Superman e o Mago Shazam e tudo mais. Essa aqui então é um arco fechado. Aqui voltam para ser histórias da mensal do Superman, que aí a gente tem muita coisa acontecendo com o Superman, coisas que, inclusive, são pontos chaves que vão descambar lá na Crise Infinita. Que nem, então, a gente vai ver aqui o Superman enfrentando o Max, só que não só isso, a gente tem, por exemplo, o Superman criando a sua nova Fortaleza da Solidão, que nessa altura aqui da cronologia DC, a fortaleza lá na Antártica tinha sido destruída, daí ele vai criar uma nova no meio da Amazônia, não aqui no Brasil, tá, mas em outro país que pega a Amazônia também, daí no meio de uma floresta. Só que aí vai ter toda uma treta com os pessoal lá da região. Quer dizer, não a maioria, tem uns locais lá que vão ficar de boa com o Superman estando ali na região deles, né, sendo o vizinho deles. Só que aí vai ter um outro grupo lá que vai meter o louco pra cima do Superman. Daí isso vai acabar... O Superman vai entrar em conflito com esse outro grupo, que vai acabar abalando a confiança dos locais com o Superman. Tem também uma treta aqui do Dr. Polaris, que é tipo o Magneto da DC, né? Que inclusive foi criado antes do Magneto, mas enfim. Tem toda uma treta aqui com o Dr. Polaris, que vai ser quando o Superman quase derrota o Dr. Polaris, chega o Adão Negro para resgatar o Dr. Polaris. Que aí, no caso, isso tem ligação lá com os Vilões Unidos, com a Sociedade Secreta de Vilões que o Lex Luthor está fazendo. Tem um outro vilão que vem de outros arcos anteriores a toda essa bagunça aqui que está descambando essa bagunça aqui de contagem regressiva. Tinha um vilão chamado Ruína. Esse Ruína estava atacando as pessoas próximas ao Clark Kent, ao Superman, né? Isso estava afetando ele, deixando ele ansioso, né? Porque, pô, quem é esse cara? Como é que ele sabe que essas pessoas aqui são próximas a mim? Então, o que estava acontecendo aqui nessa altura era praticamente uma queda do morcego do Superman, porque ele está sendo abalado aqui, tá levando porrada de todo lado, psicologicamente, né? Tá sendo cansado. O que a gente acaba descobrindo depois, aqui nas histórias do Projeto Omake, que estava saindo aqui na contagem regressiva, é que isso era tudo um esquema do Maxwell Lord, que ele realmente queria cansar o Superman psicologicamente. Daí, nas histórias dessa edição aqui, a gente tem o Superman enfrentando vários vilões em histórias curtas, e que no final dessas histórias, as pessoas próximas do Superman sempre acabam morrendo para vários vilões. Aí tem tipo o Brainiac, tem o Darkseid, tem o Apocalipse.
e sempre as pessoas próximas do Superman vão morrendo. Ele acorda assim como se fosse uma ilusão. Aí, pô, será que o que eu vi era real ou não era? Eu tô ficando doido? E é um negócio bem dramático, assim, das pessoas próximas ao Superman morrendo. E quando elas morrem, por exemplo, a Lois Lane morre, o Jimmy Olsen, ele parte pra cima do vilão e perde o controle. Ele fala, não, você tirou tudo de mim, agora você se fudeu na minha mão, parceiro. Aí ele tá tendo esses conflitos violentos, muito violentos, fugindo do padrão do Superman. Até que ele acorda na fortaleza dele e a Liga da Justiça tá ali. O que vocês estão fazendo aqui? Que visita inesperada é essa? E ele tá com sangue coberto na mão dele. Daí ele vai descobrir que, na verdade, ele deu uma surra federal no Batman, quase matou o Batman. Só não matou o Batman porque a Mulher Maravilha interviu. Isso, então, o que vai ser revelado é que o Maxwell Lord é um meta-humano também, apesar de aqui no Projeto Omake ele está sempre deixando claro que ele odeia meta-humanos e que os meta-humanos são uma praga da humanidade. Ele também é um meta-humano com poderes telepatas. Daí ele conseguiu dominar a mente do Superman, uma coisa que era praticamente impossível de se fazer. Nem o Caçador de Marte, que é um dos telepatas mais proeminentes do universo DC, conseguia fazer isso, porque sempre foi dito ao longo das histórias dos anos do universo DC que a mente kryptoniana é muito difícil de ser invadida telepaticamente. Só que aí o Maxwell Lord conseguiu, tá com esse esquema, essa mirabolante dele com o checkmate, o Zomax e o Irmão Olho, conseguiu. E mandou matar o Batman. Daí a Mulher Maravilha consegue parar o Superman, só que ela vai lá cobrar o Maxwell Lord. Ela vai lá para tentar tirar o controle do Maxwell Lord sobre o Superman. Só que o que acontece então é que o Maxwell Lord, como a gente já vê aqui na capa, coloca o Superman contra a Mulher Maravilha. E aqui, nossa, cara, essa história aqui, essa parte aqui, é uma das lutas mais fodas que eu já li num quadrinho. Assim, sinceramente, mesmo... Eu espero que vocês acreditem na magnitude disso que eu tô falando pra vocês. Porque é um negócio muito real e violento que você não sabe quem vai ganhar e qual vai ser a consequência. Porque o Maxwell Lord, então, quer matar todos os meta-humanos. E aqui a gente vê uma luta, então, que Superman e a Mulher Maravilha não se seguram. Acho que uma luta, assim, foda nesse nível aqui, entre o Superman e a Mulher Maravilha, a gente tem Injustice. Só que Injustice o negócio é mais forçadamente brutal, sabe? Porque... é a mesma pegada de um Mortal Kombat, né? Então, lá é foda, assim, porque você vê que eles não estão se segurando, só que soa meio estranho lá no Injustice. Aqui o negócio é mais foda, é mais dinâmico e você fica apreensivo. Se fosse, por exemplo, um audiovisual, você ficaria muito tenso na combinação certa de ângulos de câmeras, né? Acompanhados de trilha sonora, aqui o negócio ficaria perfeito, dependendo de como fosse feito. Só que aqui no quadrinho você fica, porra, cada virada de página, você não sabe o que vai acontecer. No final, a Mulher Maravilha consegue incapacitar o Superman, ainda assim, de um jeito muito brutal, porque é aquilo, né? A Mulher Maravilha deve ser a personagem, a personagem, né, mais foda que tem no universo DC, né? Questões de força, porque, pô, ela é a guerreira. E o Superman, apesar de ser muito poderoso, ele tem aquela bondade que ele quer salvar as pessoas. Ele não é um guerreiro, ela sim é uma guerreira preparada para guerras. Apesar de lutar pela paz, ela luta por aquilo. Então, no final, o Superman, mesmo sob controle, o que a gente sabe é que mesmo sob controle, o Superman, no fundo, ele vai se segurando. Só que aqui nessa história, a gente não tem o Superman se segurando. A primeiro momento não parece que ele está se segurando. Só que aí ela consegue incapacitar o Superman e jogar o laço da verdade em cima do Maxwell Lord, falando assim, quebra o controle. Corta o controle sobre o Superman. E ele corta. Porque aí o Maxwell Lord vai falando assim, você não vai ficar com esse laço aqui em cima de mim pra sempre. E ela pergunta, e como que você faz pra perder o controle totalmente sobre o Superman? Só me matando. Então é nessa história aqui que a gente tem a fatídica morte do Maxwell Lord pela Mulher Maravilha. Esse é um acontecimento emblemático que eu tô falando aqui, é um spoiler, só que pô, eu já sabia disso antes de ler essa história aqui e imagino que muitas pessoas já sabiam disso. Mas é uma história muito foda, sério. Se você tiver a oportunidade de ler só essa edição aqui,
você não vai se arrepender, vai ser muito satisfatório. Daí então, depois da morte do Maxwell Lord, a gente vem aqui para a contagem regressiva para a Crise Infinita 4, que a gente começa a ver as consequências da morte do Maxwell. Que a primeira coisa então que acontece no Projeto Omake é o Irmão Olho assume o controle do Checkmate, porque até então o Maxwell Lord, que era o líder do Checkmate, era o Rei Negro do Checkmate. Então, com a sua morte, fica esse vácuo no poder, porque uma coisa que a gente vai ver aqui nessa série, nessa minissérie Projeto Omake, é que o Maxwell, o Max Lord, ele fez todo um esquema político assim que colocou ele no poder de todas as agências de espionagem do mundo. Ele foi derrubando todo mundo que ele podia derrubar, passou por cima de todas as pessoas, todos os outros líderes, e ele, como líder do Checkmate, ficou acima de todas as outras agências. Então ele era o mais pica que tinha. Daí com sua morte ficou esse vácuo no poder, e antes que qualquer outro órgão do governo ou coisa do tipo pudesse fazer alguma coisa, o Irmão Olho prontamente já assumiu ali e ativou todos os agentes Omakes e chacina todo mundo que estava no Checkmate ali, porque ele pensa que o Checkmate agora tem que acabar. Sem o Rei Negro ele não tem mais função. E outra coisa interessante também nessa história aqui do Projeto Omake é o Gladiador Dourado, que ficou muito puto com ele mesmo depois da morte do Ted Kord, né, que era o seu melhor amigo. Tenta juntar aqui o pessoal da Liga da Justiça Internacional para tentar vingar ou trazer justiça para o Besouro Azul, né, o Ted Kord, que eram seus ex-colegas. Aí tem toda essa subtrama aqui e vai correr então o Projeto Omake, com os Omakes começando a dominar todo o universo DC. E paralelo, então esse é o rolê principal aqui do Projeto Omake, até o final da série, né? Os Omakes dominando o universo DC. Aqui, então, continuando na mensal do Superman, que, então, o Maxwell Lord morre aqui na edição 46, na mensal do Superman. Daí, logo depois aqui da edição 46, da mensal do Superman, você, na ordem de leitura, né, cronologicamente, você passa aqui para a contagem regressiva para a Crise Infinita número 4. E depois de ler essa aqui, então, você volta aqui para a mensal do Superman 47. Que aí, outra visão sobre as consequências da morte do Max Lord. Que, então, a gente vai ter aqui um racha na Trindade. Um racha de vez, né? Porque, então, aqui nessa altura, a gente já tem toda essa desconfiança, essa paranoia do Batman em relação a todos os meta-humanos, né? Por causa daquele lance da Zatanna, que mexeu com a memória dele e tudo mais. E que estavam lobotomizando os vilões. Só que depois que a Mulher Maravilha mata o Max Lord, aí eles ficam desconfiados com ela. Até o Superman passa a não confiar na Mulher Maravilha. Fica uma situação chata, né? Com seus colegas de equipe. E fora isso, então, além do Irmão Olho, além dele chacinar o Checkmate e ativar todos os Omakes, ele vai soltar para o mundo todo uma gravação da Mulher Maravilha matando o Max Lord. Aí todo mundo vai ficar sabendo, então, que ela assassinou o Max Lord. E isso vai fazer as pessoas pensarem assim, pô, mas então os heróis agora estão matando, eles não têm mais limites, eles fazem o que eles querem, vai ficar toda essa apreensão aí. E pros vilões, então, fora que, pô, os heróis, além de estar mexendo com a nossa cabeça, agora estão matando a gente. Se fudendo bonito. Que vai fortalecer mais ainda aquela sociedade de vilões que a gente está vendo aqui na contagem regressiva, na série Vilões Unidos. Então, que nem eu disse, as histórias estão muito orgânicas. O negócio está passando daqui para lá, sem você... Mesmo se você não... Por exemplo, mesmo se você não lesse aqui a contagem regressiva, você ia estar acompanhando essas consequências aqui, todo esse desenrolar... Nem eu falei, as histórias estão orgânicas, está fluindo tudo na mesma direção, sabe? A direção, no final, a gente vai contar a Crise Infinita. E se eu já falei que isso aqui tinha que estar no encadernado de Crise Infinita, puta que eu pariu, o sacrifício tinha que ter com certeza, porque se você já leu a Crise Infinita, você sabe que esse lance da morte do Maxwell Lord é muito fatídico, é muito emblemático lá na Crise Infinita. Por exemplo, na edição 1 da Crise Infinita, já abre com a Trindade tendo esse racha, né, sabe? Essa desconfiança. Se você já leu, você sabe do que eu tô falando. E essa questão, então, que eu falei, das pessoas começarem a ver a Mulher Maravilha diferente, é o que eu queria dizer com aquela primeira história dela que eu mostrei pra vocês, essa aqui. Então, que todo aquele desgaste que o Dr. Psycho já estava fazendo na imagem da Mulher Maravilha, né? Das pessoas
ficarem apreensivas, que ele fez um atentado para a vida dela, tá tumultuando na embaixada de Temícera, todo o rolê que a gente vê nessa edição aqui é só, sabe, é tudo peças. Os vilões estavam armando esse tabuleiro. Não só os vilões, né? Quer dizer, os vilões com certeza, mas realmente não só os vilões, porque como a gente vai ver depois lá na Crise Infinita, era um negócio muito maior que estava sendo armado aqui. A gente só estava vendo peças. Todas essas edições aqui são peças de um quebra-cabeça. Vale a pena pegar essas edições aqui? Você consegue ler essas edições aqui separadas sem ler as outras, sem ler a Crise Infinita mesmo? Sim, acho que sim. Do meu ponto de vista, por exemplo, se você está acompanhando a mensal do Superman, você pode só acompanhar a mensal do Superman e ser feliz. Se você quiser só ler a Crise Infinita, você pode sim só ler a Crise Infinita. Pode ir lá, tá fazendo uma maratona dos grandes eventos DC. Aí leu lá a Crise nas Infinitas Terras e partiu para a Crise Infinita, pulando vários outros eventos, né, que eu já tinha comentado lá, mas enfim, só por questões de exemplo aqui. Aí pode ler só a Crise Infinita que você vai entender. E vai então dar oportunidade e disponibilidade de cada pessoa. Se você tiver interesse, sucesso. Não pense aqui num contra-argumento. Não é esse contra-argumento que eu quero dizer, é aquilo que eu já ouvi muita gente falando assim, eu queria acompanhar essa história aqui específico, só que se for para acompanhar tudo isso aí, eu não quero não, aí eu tô suave. Então, não, pode acompanhar só aquilo que você quer. Se qualquer uma dessas aqui individualmente te interessou, pode ir de boa, sucesso. Agora, se te interessar mais e pegar tudo, aí também sucesso, porque, eu como decenalta curti bastante fazer essa maratona aqui, e estou compartilhando com vocês essa minha empolgação aqui. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Agora vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Comenta o que você achou dessas histórias aqui. Se já leu elas. Se só leu a Crise Infinita. Se não leu a Crise Infinita e ficou interessado agora de ler. Enfim, pode comentar o que você quiser. Críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade mesmo, que o momento nos comentários é totalmente seu. Mas também não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima.